Tudo que a gente enfrenta na nossa vida é uma oportunidade para a gente responder com virtude. Esse é o caminho, não importa o quão difícil seja. Sócrates delineou 4 grandes virtudes principais, que são as bases de todas as virtudes humanas. Todos os building blocks das virtudes humanas são construídas dessas 4 virtudes: a coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança. Temperança é o equilíbrio. Então, se você falar quais são os valores da sua empresa, excelência, honestidade e inovação, que a maioria das empresas tem isso aí, né? Foco no cliente. Então, para você ter honestidade, você precisa de coragem, porque muitas vezes você vai ter que assumir um erro, você vai ter que assumir uma falha. Para você ter inovação, você precisa de coragem, é você sair do antigo e ir para o novo. Para você ter o foco no cliente, você precisa de coragem. Para você ter honestidade, você precisa de sabedoria, né? Você precisa saber, você precisa conhecer. Da inovação, você precisa de sabedoria também, é você sair do antigo e ir para o novo. Você focar no cliente, você precisa de sabedoria. Então, as 3, você precisa dessas virtudes. Você precisa de justiça, né? Se você foca no cliente, honestidade é sobre justiça. O que é justo para você, para o seu fornecedor, para o seu cliente. Você precisa de temperança, você precisa de equilíbrio das relações. Então perceba que para qualquer valor que você pegar na sua empresa, todos eles são constituídos desses 4. Então quando a gente vai levar para as empresas o treinamento, na hora que a gente faz o fechamento relacionando a cultura, eu pego geralmente todos os valores da empresa e eu faço um depara. Como que você exercita esses valores? Como que você traz esses valores? A base deles é a coragem, a justiça, a sabedoria, a temperança. Então toda a dificuldade que a gente tem de fazer nossos times, muitas vezes, né, decorarem os valores. Às vezes você vai em umas empresas e tem tanto valor ali que você pergunta para o CEO e ele fala: ah, pois é, a gente está com os novos aqui, deixa eu pegar a lista ali para te mostrar e tal. Você vê que nem o CEO sabe quais são os valores, muitas vezes. Porque são muitos. A gente quer, né, uma cartilha. Quando a gente se atém a esses 4 valores principais, aí você começa a fazer um depara, né, dos valores humanos. Aí as pessoas se conectam ao porquê que elas estão nesse valor. Então, por exemplo, na hora que a gente fala, os valores da sua empresa, todo mundo concorda com a justiça, né? Então, quando a gente fala da coragem, coragem não é ausência de medo, é você triunfar sobre o medo. Tudo que a gente enfrenta na nossa vida é uma oportunidade para a gente responder com virtude. Situações ruins, situações difíceis, esse é o caminho, não importa o quão difícil seja. Depois da coragem a gente tem a justiça, né? A justiça é a rainha das virtudes e contém todas as outras em si mesmo. Então quando você pratica a justiça, você está praticando a temperança, você está praticando a coragem, né? Então a justiça consiste na gente fazer o que é certo, não pelo bem dos outros, mas pelo bem do próprio ato, né? A bondade, a justiça é o ato e a própria recompensa. A temperança é a gente entender que a virtude ela se encontra sempre no meio, entre o excesso e a deficiência. O excesso e desejo são sinônimos de descontentamento e insatisfação. São impulso autodestrutivo. Eu estava essa semana passada no retreat da Endeavor, que a gente teve lá no Boa Vista, lá no Fazano. Vários empreendedores muito grandes. E a gente faz um breakout room, né? O lado difícil das coisas difíceis. Então a gente compartilha os momentos difíceis com grupos menores ali de 8, 10 pessoas. E todo mundo sai contando o seu momento. O meu grupo ali tinha alguns que tinham vendido a empresa, feito a IPO, estavam no novo momento. Todos com bastante liquidez. E olha que interessante, todos com bastante liquidez e todos passando por momento de depressão, de ansiedade extrema. Porque eles, Léo, então, cara, eu saí, vendi a empresa, agora não sei o que fazer, tô no momento, tô me sentindo mal, tirei as férias, queria ficar 1 ano viajando, aguentei ficar 4 meses, agora tô abrindo uma outra empresa, e estou num período muito difícil mentalmente, então eu levei esse treinamento lá para eles, porque excesso de liquidez também não é bom. Qualquer excesso não é bom. Quando você tem um excesso de liquidez, ele pelo menos vai te dar
você vai saber que não é mais sobre dinheiro, é sobre você olhar para dentro. Então, nesse momento, você começa a ficar desconfortável, porque se você não aprendeu a fazer isso antes, você não vai conseguir com brinquedinhos novos suprir essa carência. Então, Sêneca aqui diz, né, você pergunta qual é o limite adequado para a riqueza de uma pessoa. Primeiro é ter o que é essencial, e segundo é ter o que é suficiente. Então, a temperança é esse meio do caminho. E a sabedoria é a que a gente passou antes, né? É a gente buscar esse conhecimento. Entre o estímulo e a resposta existe um momento, existe um instante. E nesse instante reside a nossa capacidade de termos sabedoria, de agirmos de forma sábia ou de forma impulsiva, de forma sem inteligência. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que ele tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 Dias de Calma da Mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios, eu selecionei aqui, 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia e aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas e em cada semana a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas com o QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, pode entrar em leosimãoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.